E aí, bonitão, e aí, bonitona, tudo bom? Bem-vindos a mais um Historiando comigo, professor Ricardo. Eu acho que o tema de hoje vocês já ouviram aí na música, Revolução Industrial. Galera, para a gente entender a Revolução Industrial, a gente tem que primeiro entender a evolução industrial, né? Quando o esforço não era humano, as formas de esforço usadas nas máquinas era esse aqui, né? Então, a tração animal, né? Então esse touro aqui ele ia rodando, ele ia tomando chicotadas aqui, ele ia rodando e aqui ia moendo, né? O que tinha para ser moído ali, o grão, o milho, enfim, o que fosse. Aqui você vai ter, né, o rio passando aqui e as pás sendo levadas pela água do rio, fazendo essa engrenagem rodar. Aqui você já tem o que eu brinco de manufatura, mas aqui no caso não é manufatura, aqui é manufatura. Você está vendo aqui, ó, a mão da mulher fazendo o tear funcionar. E aqui é aquela máquina de costura que às vezes você vê lá na casa da avó, da tia, que você quer sentar, quer brincar, a avó fala, não senta aí que vai estragar, tal. Que o pedal, né, você ficava com o pé aqui fazendo isso aqui e fazia a máquina funcionar. Aqui são as primeiras máquinas a vapor, né? Como é que vai funcionar isso, né? A caldeira, né? O fogo esquenta a água faz o vapor vai enchendo um cilindro aqui, esse cilindro tem um pistão e conforme ele vai e volta, né? Ele enche e sai, enche e volta, enche e volta. Isso aqui vai girando, né? Isso aqui vai girando e vai refazendo esse ciclo. A mesma coisa aqui, né? A água vai, o vapor sobe, enche esse pistão, faz com que haja um giro aqui e isso aqui vai girando, né? Eu penso nesse pistão aqui, eu faço um som, uma onomatopeia meio ridícula na sala de aula, mas imagina lá a Maria Fumaça, né? O primeiro trem a vapor, né? Ou seja, a hora que faz esse tch, é a hora que o vapor está saindo. Então o vapor saiu, ela volta. Encheu de novo, ela enche. O vapor saiu, ela volta. Tá? Vamos lá. Vou falar aqui primeiro das primeiras oficinas que existiam, né? As oficinas eram compostas por 3 pessoas, basicamente. Aqui em cima o aprendiz, que era o garoto que aprendia o ofício, seria mais ou menos o estagiário, né, que nós temos hoje em dia. O oficial, que era o homem que sabia o ofício, mas ainda não tinha feito uma obra-prima. O que é isso? Ele sabia o trabalho, né? Vamos pensar aí que vocês às vezes assistem filmes, tem lá o ferreiro, tem o cara que faz a espada. Então, o cara sabe fazer, mas ele ainda não fez uma obra perfeita. Quando ele fizer uma obra perfeita, aí ele vai mostrar para outros mestres, vai ser considerado uma obra-prima e aí então ele se torna mestre e ganha o direito de montar a sua própria oficina. Então, aprendiz, oficial e o mestre era quem estava nas primeiras oficinas, nas primeiras fábricas. Vamos pensar aqui no artesão, né? O cara que começou toda a produção. O artesão, ele era dono do tempo, tá? O artesão, eu preciso então de o cara ia lá e fazia uma encomenda para ele, eu preciso de mesas e cadeiras. Ok. Ele falava, eu vou te fazer isso em 2 meses. Por quê? Ele era dono de todo o tempo. Então, ele ia fazer lá, desde cortar a árvore, desde carregar a árvore até a oficina dele, desde cortar, montar a peça, desde parafusar, desde botar lá na carroça e levar para a pessoa. Então, ele era dono do tempo e também vale dizer que ele era dono do serviço. Quando ele cortava a árvore aqui, ele já sabia o que ia virar a árvore lá no fim, tá? O que quer dizer isso? Hoje o cara trabalha lá numa empresa de fabricar chip. Então ele vai lá soldar o chip, soldou. Ele não sabe para que vai servir aquele chip. Ele não sabe se aquele chip vai servir para um computador, para uma máquina fotográfica, para um celular, para o painel de um carro. Então aqui ele é dono do produto todo. Hoje em dia, com as fábricas, você não sabe o que vai servir, né? Para que vai ser. As primeiras fábricas. As primeiras fábricas eram uniões de várias manufaturas que dão origem a uma fábrica, cada uma fazendo uma parte, né?
o artesão já não tem mais controle do produto final. Então vamos supor o exemplo do sapato. Então esta fábrica aqui prepara o couro, esta fábrica aqui prepara a bota, esta fábrica aqui monta o sapato. Então essa fábrica aqui que está preparando o couro, ela não sabe se aquele couro vai ser uma bota, uma sandália, um chinelo, ela só prepara. Este aqui faz outra parte. Então as primeiras manufaturas, as primeiras fábricas são uniões de manufatura. A soma dessas três vira esta aqui, certo? Vamos lá. As primeiras indústrias. Vale dizer que as primeiras indústrias foram as indústrias de tecido, né? Tem algumas imagens aí de fábricas de tecido. O primeiro lugar, então vamos lá, a primeira revolução industrial aconteceu na Inglaterra. Primeira na Inglaterra, a segunda no restante da Europa. Por que restante da Europa? Para quem não sabe, eu espero que todos saibam, mas a Inglaterra está na Europa. Então a primeira só na Inglaterra, a segunda no restante da Europa, Estados Unidos e Japão. Por que Inglaterra? O ouro que veio do Brasil. Boa parte do ouro encontrado no Brasil, Portugal controlava, né, e levava para Portugal. Só que Portugal comprava muita coisa da Inglaterra. Então é como se Portugal fosse apenas um encanamento do ouro português, do ouro brasileiro, né? O ouro só passava por Portugal e chegava na Inglaterra. As medidas da dinastia Tudors. Desde sempre a dinastia Tudors tomou muitas medidas interessantes, principalmente com Henrique VIII. Então se a gente lembrar lá, o Henrique cortou relações com a Igreja Católica, ficou com a riqueza da Igreja Católica, né? Então não tinha que esperar o Papa aceitar isso ou aquilo, ele simplesmente fazia o que ele queria. Fontes de energia, a Inglaterra, vamos pensar, nas máquinas a vapor, a Inglaterra precisava de água, a Inglaterra é uma ilha, a água é o que não falta. A Inglaterra era rica em carvão, é o que a gente precisa para fazer o fogo para as máquinas funcionarem. A Inglaterra era rica em ferro, as máquinas, as primeiras, são feitas de ferro. Então, quer dizer, deu tudo certo para a Inglaterra. O fato de ser uma ilha, a Inglaterra é uma ilha, então para escoar a mercadoria, ela é cheia de portos, portos naturais, inclusive. O puritanismo, né? Ao contrário da religião católica, no puritanismo, ter dinheiro, ser rico, não é pecado, né? Na religião católica, ser rico é pecado, a não ser para padre, para o Vaticano, enfim, por aí vai. Então assim, para a Igreja Católica, dinheiro é pecado. Para o puritanismo, ter dinheiro não é pecado. Lembra a teoria da predestinação? É o contrário, você foi escolhido por Deus, né? Cercamentos e mão de obra. Os cercamentos, né, os lugares onde vão ser criadas ovelhas e afins, vão parar de ser fontes de agricultura. Esses agricultores vão para a cidade e vão virar mão de obra, inclusive mão de obra barata. Eles tinham matéria-prima e eles tinham o dinheiro do tráfico de escravos. Vamos falar um pouco agora como era a vida nas fábricas. Gente, a vida nas fábricas era algo completamente terrível, insuportável, difícil. Vamos lá. As fábricas eram prédios improvisados, sem higiene e segurança, escuras, quentes, sujas, perigosas. Eu fico imaginando assim, hoje a gente toma banho, né, no invernão, aquele frio, e aí fica aquele vaporzinho, né, no banheiro, a gente fica brincando, as menininhas ficam fazendo coraçãozinho lá no box e tal, né. Vocês imaginam o vapor nas fábricas a vapor ali, aquela umidade que ficava no inverno da Europa, tudo congelado, aquela camada fina de gelo? Não, é terrível, né? Vamos lá. Trabalhava-se de 14 a 15 horas por dia, em média. É nesse momento que surge a expressão, né, super famosa americana, time is money, tempo é dinheiro, né? Quanto maior a velocidade, maior o lucro dos donos das fábricas, né, dos capitalistas. E aí, galera, desse conceito que a gente lembra lá no início da explicação, quando eu falei que o artesão ele era dono do tempo. Aqui o empregado, o operário, ele não é dono do tempo. O tempo é o tempo da máquina. Então a máquina tinha a velocidade dela, a máquina tinha o tempo dela, e o empregado tinha que se adaptar a esse tempo. Aqui tem uma imagem, né, de um filme sensacional, Dance,
E esse garotinho está aqui no meio de duas engrenagens, né? Desse lado aqui tem uma parte da máquina, desse lado aqui tem outra parte da máquina. E aí ele está aqui pegando restos de lã, né? Restos do algodão, enfim. E essa máquina, depois de um tempo, ela fecha. E aí essa criança acaba não estando atenta. Uma criança trabalha também ali em média 15 horas por dia, não está bem alimentado, o nível de atenção dela é muito pequeno, a máquina fecha e acaba esmagando esse garoto aí, né? Os castigos eram físicos, corpóreos, feitos por capatazes. Normalmente esses capatazes eram ex-militares. A produtividade era produtividade versus ameaça de emprego. Se você não produzisse o suficiente, você não trabalhava mais aqui, então os caras ripavam para trabalhar. A grande quantidade de mão de obra fazendo o preço do trabalho cair. Então imagina as pessoas na porta da fábrica ali, aí o capataz falava: ó, você vai trabalhar hoje por 5 reais. Aí o outro gritava: eu trabalho por 4. Aí o outro lá no fundo, que tá a família passando fome, gritava: eu trabalho por 3. E aí nessa ia cada vez o salário ficando menor, mais baixo. Mulheres e crianças trabalhavam, era mais fácil de domar, né? Os capatazes achavam mais fácil de domar mulheres e crianças, é lógico, pela questão da violência, né? E com salários menores, muitos não aguentavam a pressão, o alcoolismo e a mendigagem eram as únicas saídas. Vale dizer que você não tinha seguro, você não tinha seguro-desemprego, você não tinha nada. Então, você estava ali trabalhando na fábrica, decepou sua mão, já era. Você vai virar mendigo na rua e pedir esmola, não tem essa, acabou. Você não ganhava, como é que é, tem seguro-desemprego, não tinha nada disso, tá? Perdeu o emprego, por isso o alcoolismo era realmente uma questão muito forte nessa época. Para terminar, nós temos aí: os operários vão à luta? Sim, os operários não vão aguentar essa vida à toa, né? Eles vão tomar algumas atitudes. É lógico que depois a gente vai ouvir falar, né, do marxismo e tal, mas ainda nós não temos isso. No primeiro momento nós vamos ter o ludismo e o cartismo. Galera, ludismo, estou gripado, nariz entupido, nasalado, mas vamos lá. Ludismo, L-U, não é nudismo, todo mundo pelado, festa, não. É ludismo, tá? Vem de um cara chamado Ted Lud, que ele achava que o culpado dos desempregos eram as máquinas. Então o que eles faziam? Quebravam as máquinas. Os ludistas ficaram conhecidos como quebradores de máquina. Na boa, com todo respeito, uma burrice, né? Porque não adiantava nada. Quebrava a máquina, eles tinham que pagar para consertar as máquinas, ficavam desempregados enquanto as máquinas estavam quebradas. Ou seja, quebrar a máquina não era a saída. E nós temos também o cartismo. Então eles mandavam cartas para senadores, deputados, tal, enchiam as caixas de mensagem, né, as caixas de correio desses caras de cartas para que eles tomassem algumas atitudes e tentassem melhorar um pouco a vida desses caras aí, dos trabalhadores, dos operários. Tá bom? E aí a gente termina a Revolução Industrial. Eu sei que foi rápido, no melhor estilo Time is Money. Espero que vocês tenham gostado, que ajude vocês a estudarem. É o meu desejo. Provas vestibulares, estudem, se deem bem. Se curtiram, dá um like. Se não curtiram, botem suas críticas.